O Bolsonaro está prestes a fazer, prestes não, já começou a fazer algo perigosíssimo. Ele está colocando o Brasil no olho do furacão, no centro da guerra Estados Unidos contra o Irã. Talvez não uma guerra assim, mas um conflito com ataques já de um lado que vai ter represália, vai ter vingança por parte do Irã, já anunciaram. E o Bolsonaro coloca o Brasil no meio, do lado dos Estados Unidos. Só que tem um problema. Os Estados Unidos têm poucos aliados nessa guerra. E o mais fraco deles é o Brasil. Então o que o Bolsonaro faz é de um risco enorme para o nosso país. O Bolsonaro tomou atitudes ontem e hoje que são perigosíssimas. Eu já vou falar disso, mas antes, se você é contra o Brasil entrar nessa guerra, quer ajudar para que não entre, se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça se inscrever no canal. Clica no botão inscrever, porque aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias e a gente leva a verdade para as pessoas. Então se inscreve, 1 segundinho, você já ajuda a mostrar o vídeo também para mais gente, porque o YouTube mostra o vídeo para outras pessoas quando vê que tem muita gente inscrita no canal se inscrevendo a partir do vídeo. Então se inscreve. Agora vamos falar sobre o que o Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro, no primeiro momento, os Estados Unidos atacaram um general do Irã dentro do Iraque. Então, foi uma afronta à soberania do Iraque, porque o Iraque é um país que tem soberania. Os Estados Unidos não podem chegar lá e bombardear o Iraque, o aeroporto lá de Bagdá, para matar alguém do Irã. Você quer matar alguém do Irã, você quer uma guerra com o Irã, vai lá no Irã e mata o cara, aí vocês fazem guerra. Mas ele enfiou o Iraque no meio da situação. Então já é um problema, são dois problemas, que é matar o general iraniano, não importa se ele era uma pessoa boa ou ruim, não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou aqui defendendo o general e nem criticando. Eles não poderiam ter matado o general do outro país, muito menos num país vizinho que era o Iraque. Então, são dois erros. E o Bolsonaro, no primeiro momento, ele não se pronunciou. Ele falou que o Brasil não tem poder nuclear para se pronunciar, como se isso fizesse algum sentido, porque, no caso, o Irã falou que vai se vingar dos Estados Unidos e dos seus aliados, dos aliados dos Estados Unidos, e quando o Irã se vingar, não adianta o Brasil ter 100 bombas atômicas. Tem que ter a defesa. E o Brasil não tem. O exército brasileiro falou que não tem defesa nenhuma. Se o Irã vier aqui, ferrou. A única defesa é chamar os americanos para ajudar se eles quiserem, e eu duvido que eles queiram. Pois bem, Bolsonaro falou que não ia comentar, mas aí ele começou, pouco a pouco. A imprensa foi perguntando e o Bolsonaro foi falando. E aí primeiro ele apoiou o ataque. Aí ele foi lá e já apoiou o ataque. Aí depois, hoje ele disse que o general não era general. O cara era general. Tinha mais de 1 milhão de pessoas. Tem vídeos do funeral dele. É uma multidão gigantesca. Eu nunca vi tanta gente no mesmo lugar. É assim, quilômetros de multidão. Se a gente acha que aqueles protestos de 2013, 2015 no Brasil tinha muita gente, aquilo não era nada perto do funeral desse general. E aí o Bolsonaro vai e diz que ele não era general. Tá. Só que ações na política valem mais do que palavras. Veja bem, política não é como na vida real, em que você fala com uma pessoa e as suas ações às vezes pouco importam. Mas mesmo na vida assim da gente, as ações importam mais do que as palavras. E a ação do Bolsonaro foi o quê? Ele aceitou um pedido do governo americano para sediar nos dias 5 e 6 de fevereiro um evento onde os militares norte-americanos vão se reunir com aliados dos Estados Unidos para discutir o que fazer no Irã. Então o Brasil vai ser a sede do evento dos aliados dos norte-americanos. Agora imagina onde o Bolsonaro está colocando o Brasil. Se o Irã falou que vai retalhar os Estados Unidos e seus aliados e falou que já tem 35 alvos ao alcance, agora o Brasil virou um dos alvos. Se eles tinham 35, eles vão mapear alvos no Brasil. E dos alvos do Irã, dos aliados dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar de uma coisa. A Inglaterra é aliada, a França é aliada dos Estados Unidos, não sei quem é aliado. A França foi contra, a França se posicionou contra. E, inclusive, o embaixador da França conversou com o embaixador do Irã para falar, calma, não retalha os Estados Unidos, nós somos contra. A União Europeia foi contra. O embaixador da União Europeia em Bruxelas é a sede da União Europeia, a capital da Bélgica. A União Europeia fica na Bélgica. O embaixador da União Europeia chamou o embaixador do Irã, falou, vamos aqui conversar, calma, vamos conversar aqui porque a gente não quer problema, a gente não quer retaliações suas.
nem na União Europeia e nem nos Estados Unidos, porque senão eles vão retalhar de volta e a situação vai degringolar, vai ficar cada vez pior. Mas a União Europeia mostrou apoio ao Irã, repudiaram o ataque, porque foi um ataque no Iraque. O Iraque tem sua soberania, e aí você pode ser, mas esse general era um terrorista, não sei o quê. Você pode ser até um apoiador do Bolsonaro e dizer, ele era um terrorista, tinha que matar mesmo. Mas não em outro país. Então, se tiver algum terrorista no Brasil, quer dizer que qualquer outro país pode vir invadir o Brasil, explodir o aeroporto do Rio de Janeiro, porque o terrorista estava lá? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, feriu a soberania do Iraque, foram contra. O Boris Johnson é da extrema-direita. O Boris Johnson ele é o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele avisou, falou, não faça isso, é ruim. Então ele se posicionou contra o Mike Pompeo. O Mike Pompeo, para quem não sabe, ele é o secretário de defesa norte-americano. Ele é aquele que veio aqui falar com o Bolsonaro e o Bolsonaro bateu continência para ele. E ele falou, o apoio dos nossos aliados foi bem fraco, não nos alegra, não foi bom o apoio. Então ninguém apoiou assim de verdade, porque está todo mundo com medo do Irã. O Irã não é o Iraque. Os Estados Unidos atacaram o Iraque, fizeram uma guerra lá, e o Iraque não retalhou ninguém. O Irã não é o Iraque. O Irã tem arma, o Irã tem força, e o Irã tem vários grupos e países aliados dispostos a sacrificarem suas vidas por um bem maior, que é por um mártir, porque agora esse general ele virou um mártir. Ele já era a pessoa mais popular do país, agora ele virou um mártir. Ele vai entrar para a história daqui 100, 200, 300 anos. No Irã ainda vai se falar desse general como o cara que os americanos mataram injustamente, porque para eles é injusto. Para você não importa se é justo ou não, para mim também não importa, porque a gente é brasileiro. Não é a nossa guerra, não é problema nosso, assim como não é problema do Donald Trump, e não tinha nada que os Estados Unidos estarem lá, mas estão. Então, o que acontece? Todo mundo se posicionou contra. Aí a Rússia e a China se posicionaram completamente contra e declararam apoio ao Irã. E a China, faz poucas horas, o embaixador da China se reuniu com o embaixador do Irã e eles disseram que se o Irã precisar de tropas, a China envia tropas. Então a China, se tiver guerra, já se posiciona. Estamos com o Irã. E a China, o maior parceiro comercial do Brasil. Quantos bilhões o Brasil não pode perder se posicionando ao lado dos Estados Unidos? Só com o Irã, o Brasil tem um superávit de 2,5 bilhões de dólares. 2 bilhões e meio de dólares que se o Irã resolver cortar do Brasil, ou se o Irã entrar numa crise, o Brasil perde. Então são cerca de 400 mil empregos que estão em jogo só com um comércio entre Brasil e Irã. Se a China e a Rússia começarem a se posicionar contra o Irã e sancionarem o Brasil, ou falarem, quer saber, não vamos mais comprar do Brasil porque o Brasil está do lado dos americanos, dos Estados Unidos. É muito emprego que vai se perder aqui no Brasil. É muito, mas muito emprego. Ok. Aí o Brasil se posiciona ao lado dos Estados Unidos, vai sediar um evento com os militares dos Estados Unidos e dos países aliados. E aí nesses aliados, fala, quem são esses aliados que estão apoiando o ataque? Que se os aliados dos americanos não estão apoiando, quem são? Aí é a Arábia Saudita, é o Bahrein, é Israel, são países desse naipe. E aí você vê, a Arábia Saudita é um país rico, é um país poderoso. O Irã vai atacar a Arábia Saudita? Não sei. Ele vai atacar o Bahrein. O Bahrein é um dos países mais ricos do mundo. Difícil. Vai atacar Israel. Israel tem um poder de ataque, de defesa muito grande. Israel também é um país rico. Ou, desses aliados todos, eles vão atacar o mais fraco, o mais pobre e o mais burro, que é o Brasil. Veja, a política que o Bolsonaro faz de colocar o Brasil no meio de uma guerra, em que o outro país é muito mais forte, tem aliados que são parceiros comerciais do Brasil e que eles podem usar de terrorismo, ou seja, você nunca sabe quando e onde eles vão atacar, é uma coisa mas muito burra. O Bolsonaro parece, para usar, ele gosta de falar de relacionamento, aquela pessoa que ama a outra, é traída uma vez, perdoa, é traída de novo, perdoa, aí é traída de novo, humilhado no meio da rua, todo mundo viu, e perdoa de novo, e fica sempre aos pés do outro. Só que em política você não pode ser assim. Em política você não age com emoção, você não age idolizando, assim, o Trump é meu ídolo. Você não pode fazer isso, você tem que agir racionalmente. O Bolsonaro não faz isso. O Donald Trump prometeu muita coisa para o Bolsonaro entregou muita coisa para o Donald Trump. O Bolsonaro
deu uma isenção fiscal no trigo norte-americano de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais o Bolsonaro deu para os norte-americanos. Aí o Bolsonaro deu o visto para os norte-americanos poderem vir para o Brasil sem visto, e em troca, nada. O Bolsonaro entregou a base de Alcântara para os americanos. Vai ter lugar na base de Alcântara, que é uma base onde o Brasil pode lançar foguetes e tudo. Vai ter uma área ali que os militares brasileiros não podem entrar lá, porque é uma área onde tem a tecnologia norte-americana. Então, em troca, os Estados Unidos disseram que iam oferecer tecnologia, mas o acordo prevê que o Brasil não pode entrar, não pode nem ver. Onde tem tecnologia norte-americana, o Brasil não pode nem tocar. Então, o Brasil deu tecnologia, deu o lugar, vai ter uma base militar norte-americana no Brasil, no meio do Maranhão, e os Estados Unidos não dão nada em troca. A única coisa que o Trump prometeu era que ia deixar o Brasil entrar na OTAN e na OCDE, que é apoiar o Brasil a entrar. Na OTAN é uma questão geográfica. Se o Bolsonaro, eu não sei se ele, como o guru dele, o Olavo de Carvalho, se ele acredita que a Terra é plana ou se ele acredita que é um globo. Eu não sei, porque o Olavo de Carvalho é meio burro, né? Ele acha que a Terra é plana. Tem um ministro que é astronauta, é só perguntar, o cara foi lá pra cima, é só perguntar, pô. O cara tava astronauta, então é plano ou não é? Não pergunta. Mas a OTAN é o tratado dos países do Atlântico Norte. O Brasil fica no hemisfério sul. O Brasil não pode entrar na OTAN por uma questão geográfica, a não ser que ele acredite que a Terra é plana e não tem norte e sul. É a única chance. E a OCDE, os Estados Unidos, não apoiaram o Brasil. O Trump prometeu, em troca de tudo isso que o Bolsonaro fez, o Trump prometeu, e aí o Trump apoiou a Argentina a entrar na OCDE. A Argentina que estava para eleger, já tinha eleito nas primárias, um governo de esquerda, um governo que o Bolsonaro criticou o presidente, um governo cujo presidente faz assim, ó, Lula livre, o presidente pró-Lula, um governo que a primeira coisa que ele fez quando foi eleito foi se reunir com o Rodrigo Maia, que estava brigando com o Bolsonaro, e com o líder do PT, que é o Paulo Pimenta. A primeira coisa que ele fez no dia seguinte da eleição, ele se reuniu com o Rodrigo Maia e com o Paulo Pimenta do PT. Então, esse presidente da Argentina, essa Argentina foi a que o Trump, ele apoiou para entrar na OCDE. E o Brasil, como essa pessoa que é sempre traída e volta, e é traída de novo e volta, o Brasil ficou naquela, caramba, e fez o quê? Também apoiou a Argentina. E aí o Bolsonaro falou, não, mas nós seremos os próximos. Só que no acordo com o Trump não tinha dito que era antes a Argentina, depois o Brasil. Não, era o Brasil. E não foi. Então o Trump traiu o Bolsonaro. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. O Trump tuitou lá que ia taxar o aço e alumínio brasileiro. Criou uma crise. Depois ele falou nos bastidores que não, mas o tweet dele, a fala dele em público é que ele ia taxar os Estados Unidos, ou ele ia taxar o Brasil, o aço e o alumínio brasileiro. Então, ele não tá nem aí pro Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 45 minutos esperando o Trump num evento para falar I love you. Olha só isso. Para falar I love you para o presidente de outro país. E agora ele vai sediar esse evento, ele coloca o Brasil no meio da guerra. O Brasil tá no meio da guerra. É isso. Quando tinha gente desesperada, quando teve o ataque, falando, caramba, se tiver guerra, gente, iranianos, nós gostamos de você, não venham para o Brasil. O Bolsonaro, com atitudes, ele faz exatamente o contrário do que a gente quer. Ele põe o Brasil no meio, ele fala, quando forem traçar as estratégias, vai ser aqui no Brasil, viu, Irã? É aqui, nós somos o centro de tudo. E agora o Irã já sabe que tem um aliado dos Estados Unidos, que, os americanos não estão nem aí para defendê-los. Se o Irã atacar, o Trump não vai fazer nada, ele tá cagando e andando. E 2, é fraco, o próprio exército diz que tem munição para 1 hora de guerra, então não tem nada, e não tem defesas. Então, e é o país mais pobre dos aliados dos americanos. Então o Irã agora já tem um alvo certo, e é péssimo para nós. É bom a gente se preocupar. E para você, curte esse vídeo, compartilha muito, porque muita gente não está percebendo isso. Muita gente lê a notícia e fala, o Brasil vai sediar um evento, nem saiu direito nos jornais. Gente, é muito, mas muito grave, muito perigoso. Compartilha. E chegou até aqui, se inscreve no canal e vamos fazer oposição a Bolsonaro, oposição a essa guerra, oposição a tudo isso, juntos. Se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça, não custa nada. É só clicar no botão. Clica lá. Falou.